E aí pessoal do canal, tranquilo? Então, temos aqui mais um vídeo do professor Olavo de Carvalho. Espero que vocês gostem do nosso canal, se inscrevam, compartilhem, comentem. Ajude o nosso canal a voltar a crescer aqui dentro do YouTube. Estamos sofrendo aí diversas restrições, mas vamos continuar aqui. Se está difícil, a gente manda mais um vídeo, vamos mandar 2 vídeos por dia. Vamos aumentar o conhecimento, vamos mandar para mais pessoas, com a ajuda de vocês. Quem puder, apoie o nosso canal, siga a gente nas redes sociais, para a gente continuar nessa guerra. Não vamos desistir do Brasil, vamos continuar apoiando nosso presidente. Com certeza ele vai ficar lá até 2026. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? Do canal, tranquilo? Então resolvemos apelar de vez com o YouTube. Vamos fazer o sorteio de 3 canecas aqui no canal. 120 mil inscritos. A gente vai sortear uma do Submente, uma do professor Olavo de Carvalho e essa aqui do Big Brother 1984, George Orwell. E futuramente, se a gente atingir mais de 100 membros no canal, a gente vai sortear esses 2 livros aí que vocês estão vendo. Livro aqui meu pessoal, a gente vai sortear Admirável Mundo Novo, 1984. Vamos partir para a caneca, vamos ter sorteio praticamente todo mês, canecas para vocês aí do canal. Valeu, tamo junto, forte abraço. Estudos de história do esoterismo, né? O grande historiador desse assunto é o Antoine Fevre, F-A-I-V-R-E, considerado um dos pioneiros, assim como Jean-Pierre Laurent, que escreveu belos estudos sobre René Guénon. Ora, então você tem aí também 2 níveis de conhecimento, porque o esoterismo no seu conjunto, ele não é só um fenômeno sociocultural, ele é um conhecimento, ou pelo menos ele pretende ser. Onde quer que você busque livros esotéricos, ou tidos como tais, como os livros do René Guénon, ou se você pegar os livros da tradição mística, sufi, árabe, ou da tradição hindu, se você pega os Upanishads, se você pega os escritos de Muhyiddin Ibn Arabi, os escritos de Shihabuddin Suravardi, todos os grandes místicos do Islã, ou os do cristianismo, você verá que eles estão escrevendo a respeito de alguma coisa. O que eles escrevem tem um objeto. Esse objeto pode ser, digamos, as estruturas do mundo espiritual, as faixas da realidade angélica, as etapas de transformação que uma alma passa no curso das suas sucessivas iniciações, a conquista de estados superiores de consciência, etc., etc., e alguma penetração no universo que se chama o mundo espiritual. Portanto, o esoterismo é ou pretende ser um conhecimento. Do mesmo modo, se você pegar as religiões, a teologia católica, muito bem, a teologia católica tem em primeira instância um objeto que é a própria revelação, os textos revelados, mas termina aí a teologia católica? Não, porque os escritos revelados, o texto revelado, ele também tem um objeto. Esse objeto é o quê? É a vida divina, a vida da alma, post-mortem, etc., etc. Então aí também você está falando das estruturas do mundo espiritual, das possibilidades superiores do ser humano, da vida após a morte, etc., etc. Ou seja, não apenas você tem um objeto, mas esse objeto é de uma amplitude imensa, inesgotável. Tá certo? Assim como, se você pegar, vamos dizer, nas ciências e artes menores que surgiram dentro das tradições esotéricas religiosas, como alquimia, geomancia, etc., etc., ou toda a ciência do simbolismo, que é uma coisa imensa, tudo isso tem um objeto. Então, uma coisa, por exemplo, é você estudar o simbolismo como um fenômeno cultural. Então, em certa época, determinada cultura acreditava que tal ou qual animal, ou planta, ou pedra simbolizava isto ou aquilo. Tá certo? Outra coisa é o simbolismo como tradução de propriedades espirituais que estariam inerentes na própria natureza. Um estudo desse tipo é aquilo que eu fiz sobre o negócio da tripla intuição, por exemplo, onde eu digo que a luz como símbolo da inteligência não pode ser somente um produto cultural, porque existe uma relação intrínseca entre as duas coisas. E para
comprovar isso é a coisa mais fácil do mundo, porque quando não havia luz elétrica ou nenhuma forma de luz artificial, então a diferença entre o dia e a noite é a diferença entre enxergar e não enxergar. Tá certo? Então, isso quer dizer que a presença da luz, tá certo, ela é coexistente com a capacidade de enxergar. Ela não é uma coisa separada. Tá certo? Se não tem luz, você realmente não enxerga. Tá certo? Então, a possibilidade de você ter uma intuição sensível depende de um elemento externo natural, de modo que você ter consciência do que está se passando ou não ter consciência depende inteiramente da luz. E daí pode ter surgido, claro, outros símbolos, por exemplo, de uma luz interior, uma luz do pensamento, etc, etc. Mas em primeira instância você está falando da luz propriamente dita. Portanto, a luz, neste caso, ela não é uma alegoria da inteligência, da consciência. Ela é, de certo modo, a própria condição de possibilidade da consciência. Não é isso? Então, onde você, muito mais tarde, né, na evolução da história do pensamento, começou-se a analisar a questão do conhecimento como uma relação entre o sujeito e o objeto. Tá certo? Mas acontece que essa relação entre sujeito e objeto se dá dentro de um meio luminoso, sem o qual não tem objeto nenhum, só tem um sujeito perdido na escuridão. Tá certo? Então, nós temos aí 3 séculos de uma tradição moderna, onde se tenta elucidar onde é o conhecimento mediante a relação entre um sujeito e um objeto, sem perguntar onde essa relação está se dando. Tá certo? Quer dizer, existe uma condição externa que envolve os dois e que possibilita esta relação. E esta condição, por sua vez, ela tem uma relação de proximidade, de quase identidade com a própria consciência, como nós vemos no caso da luz. Tá certo? Então, só no campo do simbolismo você se abre problemas tremendos daquilo que nós poderíamos chamar de simbolismo natural. Né? Então, no caso, o simbolismo da luz, ele vem evidentemente junto com o simbolismo do sol, porque você tem uma fonte de luz. Então você tem o símbolo da fonte de luz como a condição que possibilita você ter consciência de alguma coisa. E assim por diante. Do mesmo modo que você vê o simbolismo lunar, ele não pode ter aparecido todo de uma vez como o simbolismo solar, porque a Lua se apresenta com aparências diferentes. Né? Você ora vê um disco cheio, ora uma meia-lua, ora apenas uma pequena faixa e ora você não vê nada. Então, o simples fato de você perceber por trás de todas essas aparências que noite após noite vão aparecendo de maneira diferente, o fato de você identificar uma unidade por trás disso, dizer, tudo isso é lua. Isso já requer algum trabalho, requer algum transcurso de tempo. Portanto, a associação tradicional da lua com o tempo, com a experiência do tempo, também podemos considerar um simbolismo natural, quer dizer, não foi uma interpretação que uma cultura fez arbitrariamente, quer dizer, a própria presença do fenômeno natural impunha de algum modo o seu significado, porque essa era a relação real que havia entre aquele objeto e os seres humanos. Então, todo esse campo do simbolismo natural ainda está para ser explorado. E ele mostra que, como todas as religiões e todos os esoterismos do mundo fazem amplo apelo ao simbolismo, e às vezes se expressam totalmente numa linguagem simbólica, então é claro que nós não podemos avaliar esse conhecimento senão mediante o estudo e elucidação do problema do simbolismo natural, e distinguindo claramente o que são simbolismos naturais, do que são simbolismos culturais, e qual a relação entre uma coisa e outra. Enfim, tudo isso ainda está para ser feito. Existem esboços parciais aqui e ali, mas nós não temos esta ciência. Não? O René Guénon assegurava que o simbolismo é uma ciência exata. Tá certo? E as aplicações que ele faz do simbolismo frequentemente reforçam esta posição. Também, vamos dizer, a ideia de uma doutrina metafísica que está por trás de todas as religiões e que é idêntica. Eu tenho a impressão que essa é uma tese que já está mais do que comprovada,
É só você pegar o livro do Whittle Perry, A Treasury of Traditional Wisdom, e ele vai fazendo uma coleção dos textos das várias tradições religiosas esotéricas e mostrando que, deste ponto de vista, todos convergem. O que não quer dizer que sejam todos a mesma religião. Estou falando, elas têm uma metafísica que é idêntica. A metafísica que é? É uma noção da estrutura da realidade. Aliás, eu acho até que se essas tradições não convergissem na visão que tem da estrutura do real, elas nem poderiam existir, elas seriam apenas teorias que surgiram num determinado momento, e teorias inteiramente subjetivas, e não teriam esse poder de estruturar civilizações inteiras, como de fato tiveram. Né? Muito bem, mas tudo isso nos mostra que tanto o esoterismo quanto as religiões, elas são algum conhecimento. Esse conhecimento tem algum objeto. Tá certo? Porém, existe algum critério científico de distinguir entre esses vários esoterismos, entre essas várias religiões, qual se aproxima da veracidade do seu objeto e qual foge dele? Não tem esse critério. Né? Então, isso quer dizer, por exemplo, que um historiador ele pode ler o Evangelho, então ele vê a história de Jesus Cristo, a história da salvação, etc., etc., e depois ele lê textos gnósticos, onde diz que este mundo foi criado havia uma criatura mítica chamada Sofia. A Sofia teve uma filha, essa filha malvada criou este mundo, tá certo, só para sacanear. E este mundo então tem que ser destruído para que todos nós possamos passar para uma outra esfera puramente espiritual. Ele lê essas duas coisas, ele diz, bom, qual dessas duas é verdade? Eu não sei. Mas, então, nós temos aí este fenômeno extraordinário. Quer dizer, que é a história de um conhecimento que ignora a veracidade ou falsidade desse conhecimento. Então, isso é como o que fosse uma história, a história das religiões, a história do esoterismo, é exatamente como uma história da ciência que ignorasse qualquer critério científico de avaliação das teorias científicas. Né? E este tipo de escrita que está sendo produzido em quantidade assombrosa em todo o mundo. Ou seja, isso é uma espécie de incompreensão organizada. Então, isso quer dizer que, para o sujeito praticar a história das religiões, ele tem que ser neutro em relação às religiões. Mas como pode ser neutro? O historiador das ciências é neutro em relação à ciência? Ou seja, para ele é indiferente uma teoria científica ser verdadeira ou falsa? Ele diz, não, eu estou aqui apenas contando a história, eu não vou tomar partido. Né? Por exemplo, você tem uma teoria geocêntrica e uma teoria heliocêntrica. Eu não tomo partido, eu não sei qual é verdadeiro ou qual é falso, eu simplesmente conto a história. E, bom, você pode fazer isso até certo ponto, tá certo? Mas, com isso você perde totalmente a noção, vamos dizer, de uma evolução interna desse conhecimento. Quer dizer, qualquer desenvolvimento que a coisa tenha, seja no sentido do conhecimento ou seja no sentido da ignorância, para o historiador é indiferente. Seria possível uma história da ciência assim? Não. Assim como também não seria possível uma história da arte que fosse indiferente à qualidade da arte realizada. Não é isso? Então, estudaria, sei lá, Bach e o funk exatamente no mesmo nível. Não é isso? E, portanto, vamos dizer, o objeto da história da arte se multiplicaria ao ponto de se tornar totalmente inabarcável. Quer dizer, qualquer jingle de televisão entraria dentro da história da música, por exemplo, tá certo? Ou qualquer rabisco feito por uma criança na escola entraria também dentro da história da arte, junto com Velázquez, Michelangelo, etc. Então, o objeto se tornaria absolutamente inabarcável, e é exatamente isso que acontece com a história do esoterismo e a história das religiões. O objeto é inabarcável. Né? E o objeto sendo inabarcável, isso quer dizer que você perde de vista completamente as estruturas gerais. Você entra num colecionismo de dados onde você está completamente perdido como cego em tiroteio. Por exemplo, agora está fazendo muito sucesso esta história, Medieval Christianity, de Kevin Madigan. Este homem ele começa o livro reconhecendo a dívida dele para com as descobertas de documentos de fonte primária dos últimos 50 anos, né, e ele nem trata com essas fontes primárias, ele trata somente com as obras históricas que já aproveitaram essas fontes primárias, e mesmo assim o material é inabarcável. Né? Mas ele diz, entre as descobertas que nós fizemos,
é a de que, por exemplo, as escolas, o cristianismo herético, ele não é uma coisa que surgiu depois do cristianismo. Quer dizer, havia um cristianismo originário, autêntico, etc, e daí surgiram versões heréticas. Em muitos casos foi o contrário. Quer dizer, a interpretação herética apareceu primeiro, e só depois a igreja reagiu contra aquilo, criticou e acabou, às vezes, desmoralizando certas correntes heréticas, às vezes coexistindo com elas. Nós não podemos esquecer que o Friedrich Herr, naquele livro maravilhoso, História Intelectual da Europa, ele mostra que todas as heresias que pareciam ter sido superadas ao longo do tempo, que elas continuaram existindo e nos mesmos lugares onde apareceram, até hoje. Tá certo? Então, do ponto de vista do historiador que se pretende neutro, tudo isso para ele é cristianismo no mesmo nível. Tá certo? E isso quer dizer que se o mundo é como o cristianismo da igreja o descreve, ou como os gnósticos o descrevem, é uma coisa que está para além da capacidade do historiador, e esta incapacidade se transforma, curiosamente, numa ilusão de superioridade. Quer dizer, ele tem um ponto de vista histórico que é superior ao dos personagens considerados católicos e gnósticos, né? Mas é claro que essa superioridade, essa visão abrangente, ele está dizendo assim, como se a cada escola só encara as coisas da sua própria maneira, mas eu consigo enxergar as duas. Então, portanto, eu estou num ponto de vista superior e mais abrangente. Acontece que esse ponto de vista superior e mais abrangente é constituído inteiramente da ignorância do objeto do qual as várias correntes estão falando e da absoluta impossibilidade na qual o historiador se encontra de testar os conhecimentos internos de um e de outro, para saber se é assim ou se é assado. Isto quer dizer que a confrontação entre as teologias ou entre as teorias esotéricas e religiosas, ela é, vamos dizer, uma briga da qual o historiador foge. Mas a pergunta é, até quando conseguirá fugir? E o que acontecerá quando os historiadores perceberem que o que eles estão contando é a história de uma fantasmagoria e não a história da realidade? Quer dizer, você imagina, por exemplo, como seria você contar a história de Otelo, Iago e Desdémona sem você ter a menor condição de julgar moralmente o que eles fizeram? Conte de maneira neutra essa história. É impossível. Não é isso? Se você não percebe que Desdémona está inocente, que Iago está de sacanagem e que Otelo é um cretino, você não entende a história. Então, algum partido nessa história você tem que tomar. Porque alguém tem razão e alguém não tem. Alguém disse a verdade e alguém mentiu. Do mesmo modo que nas teorias científicas alguém disse a verdade, alguém errou. E também no domínio esotérico religioso alguém disse a verdade e alguém errou. Ou alguém mentiu, alguém inventou. Quer dizer, porque aí se mistura, vamos dizer que tanto no mundo científico quanto no mundo esotérico religioso, o erro e a mentira às vezes se confundem de uma maneira absolutamente alucinante. Porque é preciso levar em conta aquele famoso fator do Léo Strauss, que é o da linguagem cifrada. Quer dizer, camaradas ou líderes esotéricos, líderes religiosos, filósofos, etc., que não queriam que as pessoas compreendessem o que eles estavam dizendo. Queriam escrever somente para uma elite que tinha, de certo modo, a chave da coisa. Isso acontece, por exemplo. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto.